Hoje eu vou tirar todas as dúvidas sobre empréstimo modal, o que é um acorde de empréstimo modal, para que serve, como utilizar um acorde de empréstimo modal para deixar o arranjo mais bonito na música. Top demais, a aula está especial hoje, não perca nenhum detalhe, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo, porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Aproveite para dar um like lá embaixo, compartilhe também essa aula com a galera toda aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. O que é empréstimo modal? É quando a gente pega emprestado um acorde de um campo harmônico ao contrário daquele que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu estou tocando dentro do campo harmônico maior, dentro de uma tonalidade maior, e eu pego um acorde do campo harmônico, por exemplo, da menor harmônica, e utilizo dentro do meu arranjo nesta tonalidade maior. Então, eu estou utilizando empréstimo modal neste arranjo e fica top demais e eu vou explicar como é que faz. E vice-versa também, se eu estiver tocando em uma tonalidade menor e pegar algum acorde da tonalidade maior, do campo harmônico maior, eu também estou utilizando acorde de empréstimo modal. Então, muito legal, fica top demais quando a gente consegue trabalhar com esses acordes aí de empréstimo modal. E hoje eu vou passar umas dicas de como fazer esses acordes e como utilizar também. Eu vou passar uns exemplos aqui na prática para você ficar fera em empréstimo modal. O empréstimo modal que é muito utilizado, é muito bonito, é quando nós estamos tocando em uma tonalidade maior e nós utilizamos o acorde diminuto, fica top demais. Eu vou passar uns exemplos aqui legais para vocês. Primeiro exemplo, eu estou no primeiro grau do Dó maior, Dó com 7 maior. Eu posso fazer uma passagem para o Ré menor utilizando diminuto, depois cair no quinto grau e voltar para o Dó. Fica muito legal esse arranjo, ó. Diminuto e volta para o Dó. Então, nesse caso aqui, já caracterizou o empréstimo modal, porque você usou um acorde lá da menor harmônica. Nesse caso aqui, o Dó sustenido diminuto, que é da menor harmônica de Ré menor. Entenderam? Eu posso também fazer esse diminuto com passagem e caindo para o Lá menor. Fica legal demais, que é o sexto grau de Dó. Nós vimos agora caindo para o segundo, agora caindo para o sexto, ó. Olha que legal, que arranjo bonito utilizando esse empréstimo modal. Nesse caso aqui, eu utilizei só o sustenido diminuto, que é da menor harmônica de Lá menor. Fica legal também você utilizar esse diminuto do quarto grau para o quinto grau. Fica legal demais, muita gente utiliza, que é esse arranjo aqui, ó. Legal demais, muita gente utiliza. Às vezes trabalha também com a ideia de fazer o quarto grau, para no diminuto, volta para o primeiro, ó. Fica legal também, ó. Mi menor primeiro, agora. Ó. Olha que legal. Usa demais. Muita gente utiliza e às vezes nem sabe, eu nem sabia que é empréstimo modal. Então fica top demais. O outro empréstimo modal também utilizando diminuto é você voltando do terceiro grau para o segundo grau do campo harmônico maior. Fica legal demais, fica sutil, fica elegante. Olha só que arranjo interessante e bonito, ó. Dó, terceiro grau. Legal demais, né? Ó.
Olha que bonito, você pode criar vários arranjos utilizando essas ideias que eu passei. Um outro exemplo aqui muito legal de empréstimo modal é quando você precisa fazer uma passagem do primeiro grau do campo harmônico maior para cair no sexto grau. Geralmente a gente faz assim, ó, Dó, usa essa passagem aqui, ó, que é o Sol com baixo em Si, e cai no Lá menor. Mas quando a gente troca esse acorde aqui usando empréstimo modal, fica legal que eu posso colocar um 2-5-1 menor aqui, da menor harmônica de Lá menor, colocando meio diminuto, Si meio diminuto, que também pertence ao campo harmônico maior, mas ele está com a função aqui de segundo grau da menor harmônica, e eu caio também no quinto grau de Lá, fazendo o dominante para cair em Lá menor. Então, esse empréstimo modal aqui, utilizando esses dois acordes, é muito legal. Olha como é que fica no arranjo, ó. Legal demais. Coloquei um pouquinho mais de swing, mas você pode fazer lento também. É só para você ter uma ideia como é que fica legal demais. Em outra tonalidade, eu quero fazer uma passagem de Sol para o Mi menor. Normalmente a gente faria assim, né? Fica muito bonito, mas eu quero ter uma outra opção colocando empréstimo modal. Então eu vou trocar esse Ré com baixo sustenido, vou colocar o 2-5-1 também, meio diminuto, e o Si7 aqui, para cair no Mi menor. Ó. Viu a ideia? Você consegue fazer vários arranjos utilizando essas ideias aí desses empréstimos modais. Muito legal e show de bola. Então dá uma treinada firme aí, porque vale muito a pena. Existem vários exemplos. Eu posso também brincar um pouquinho com esse empréstimo modal que eu fiz, com esses dois empréstimos modais aqui, já alterando esse quinto grau. Eu fiz simples, né, colocando Mi7, né, Si7. Eu posso pegar esse dominante e colocar uma 13ª menor também, que dá um brilho, fica elegante, fica show de bola. Por exemplo, eu quero cair em Si menor, com sétima, que é o sexto grau de Ré. Agora eu vou utilizar essa 13ª menor, que é esse acorde aqui, ó. Fica bonito demais, ó. Olha que elegância. Tudo isso você pode criando seus arranjos. Olha como é que fica bonito trabalhando na sexta corda também. Agora eu vou cair no Fá sustenido menor aqui, ó. Nesse caso é o sexto grau de Lá maior. Então eu estou fazendo uma cadência em Lá maior. Aí eu uso como passagem, ó. Olha que bonito, arranjo bonito. Você fez uma passagem utilizando o empréstimo modal. Antes de continuar com os exemplos aqui de empréstimo modal, deixa eu dar um recado rapidinho. Você que está precisando melhorar os seus estudos da música, quer melhorar como músico, eu tenho 2 cursos aqui com aulas mais avançadas, top mesmo. O primeiro curso é o curso de harmonia Funcional 1 Popular. Se você está precisando aprender harmonia, com as aulas todas de harmonia, desde o início até as aulas mais avançadas, esse curso está top mesmo. São aulas em vídeos, tem 36 aulas em vídeo, material em PDF, eu tenho certeza que você vai gostar. E o outro curso é o curso de arranjo. Já esse curso você precisa entender um pouquinho de harmonia e de teoria musical para fazer esse curso. Mas o curso também está excelente, está com 32 aulas em vídeo, material em PDF também para baixar depois. Aulas em vídeo aí para você estudar com calma, muito legal. Todo o material em PDF também para você baixar depois. E essas aulas eu dou assessoria lá na Hotmart, respondendo perguntas. Então, estude lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, voltando aqui para a aula, o importante do empréstimo modal é você entender quando é empréstimo modal e como aplicar, tá bom? Preste bem atenção para você não confundir. Às vezes está usando um acorde diminuto,
dentro de uma tonalidade menor. Então você não está usando empréstimo modal, você já está usando o acorde próprio da escala, tá? Então o que fica legal aí é você misturar esses acordes para dar essa tensão diferente aí e dar esse ar de empréstimo modal que fica muito legal. O próximo exemplo aqui que eu vou passar para vocês é muito interessante, é um acorde dominante colocando a nona menor. Fica muito legal, ele funciona muito bem, claro, para um campo harmônico menor, uma tonalidade menor, mas você pode também utilizar no campo harmônico maior, que fica muito legal. Ele fica muito interessante você utilizar logo após um dominante que você faça. Por exemplo, eu estou em Ré, o tom 4º grau, eu faço aqui um Lá sus, que é o Lá normal, bonito, né? Um Lá que tem a terça suspensa, legal, bonito, para cair no Ré. Mas eu posso colocar também a nona menor depois, e fica legal. Lá com sétima e nona menor, usando o empréstimo modal. Esse acorde com nona menor, esse dominante é Lá da menor harmônica também, por causa dessa nona menor. Eu gosto de explicar para você entender, claro, que estudar mais a fundo é um estudo de harmonia, mas a ideia é para você já não só decorar, e sim começar a entender esse processo que é muito interessante. Então, tocando agora, ó. Olha que bonito. E cai. Viu o arranjo? Fica top demais você colocar isso numa introdução, para você voltar na música. Essa ideia desse empréstimo modal aqui é muito legal. Eu vou fazer agora caindo na 6ª corda, então utilizando essa mesma ideia, fazendo na 5ª corda esse dominante. Por exemplo, Sol, ó. Menor agora. Olha que legal, muito interessante. Então, você acaba trabalhando, usando essas ideias de empréstimos modais aí. Claro, você pode usar vários acordes de empréstimos modais. Eu só passei alguns exemplos para você ver como é que fica bonito quando o músico começa a entender um pouco mais de música, de harmonia. Ele começa a ter mais possibilidades para trabalhar, para evitar também de ficar decorando as músicas. Você também fica um músico mais criativo, né? Fica muito mais, vamos dizer assim, muito mais legal a música quando você tem mais possibilidades de criação. Então, dê uma estudada firme e tudo que eu passei aí vale a pena, mesmo que alguns acordes que eu fiz aqui foram acordes mais difíceis um pouquinho, mas dá uma treinada porque vale muito a pena para você tocar melhor o seu violão ou sua guitarra, tá bom? Então, não esqueça de dar uma olhada nos cursos que eu falei lá atrás e também dê um like aqui embaixo, compartilhe com seu amigo essa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho também, que é importante, comente aqui embaixo e a gente vai conversando sobre música, isso é muito importante, tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.